Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nessa série, Os Benfeitores da Humanidade, nós estamos estudando, revendo as figuras abençoadas de Sócrates e Platão. Desta vez, vamos focar mais em Platão. Aliás, o desenvolvimento que Platão fez das teorias de Sócrates. E ele as desenvolve com grandeza. Assim nós temos: Platão viveu em 428 a 348 a.C. Ele vai nos apresentar a unidade primordial do ser, o método epistemológico, o método de conhecimento, vai falar sobre a imortalidade, reencarnação e a evolução. Vamos por parte nesses seus belos conceitos, né? Ele tinha uma academia, a Academia de Platão, onde que discutiam os pensamentos, principalmente de Sócrates, que foi criada em 387 a.C. Diz Allan Kardec: Sócrates e Platão são precursores da ideia cristã e do espiritismo. Vamos inicialmente para a ideia da criação divina e originária, segundo Platão. Está lá no seu livro O Banquete. Ele vai dizer: a nossa natureza outrora não era a mesma, era inteiriça, era a forma de cada homem. Ele está dizendo que a nossa origem, como nos fala o Livro dos Espíritos, na perguntas 85 e 86, que o plano espiritual pré-existe ao mundo material, e então que como espírito pré-existente nós somos inteiriços, não assim dividido em masculinos e femininos, mas uma unidade plena, como nos fala o Livro dos Espíritos, nas perguntas 200, 201, 202 e 822. O espírito é em si mesmo, e em si mesmo tem a potencialidade masculina e feminina. Continua ele: assim, numa espécie de lenda, poderia imaginar que tínhamos 4 mãos, 4 pernas, 2 rostos, 4 orelhas, 2 sexos. Era, então, um ser, por ser completo, forte e cheio de vigor. Vigor terrível, imenso. Presunçosos se voltaram contra os deuses, na tentativa de fazer uma escalada aos céus. É o abuso que fazemos do nosso livre-arbítrio, Isso nós encontramos essa unidade espiritual tanto no Gênesis de Moisés, no capítulo 1, versículo 27, em Mateus, dito por Jesus, no capítulo 22, versículo 30, e no Livro dos Espíritos, nas perguntas que já havíamos citado. O que fez então Zeus, o que fez Deus com os espíritos desobedientes que abusam do seu livre-arbítrio? Não podendo matá-los, porque nós somos imortais, somos da própria substância divina, cortou-os cada um em 2, ou melhor, a partir daí começam as reencarnações sucessivas, em masculino, feminino, onde que se vai costurando até encontrarmos a unidade perfeita em nós mesmos pela evolução, para que parem com a intemperança e fiquem, então, mais enfraquecidos, carentes, daí a busca das relações. Desde que se mutilou em 2 partes, o ser anseia por sua metade. Está muito bem estudado pelo nosso querido Emmanuel no livro O Consolador, a quem eu reporto os nossos queridos telespectadores. Qual foi, então, essa consequência desse erro, dessa queda espiritual, que está muito bem analisada no Livro dos Espíritos, na pergunta 122, quando fala do primeiro erro, do primeiro abuso, chega a usar-se a expressão pecado original, ou na pergunta 262, quando o espírito deixou a inocência, desobedece ao conselho dos bons espíritos, e aí, ipsis litteris, ou melhor, ao pé da letra, como nos diz o Livro dos Espíritos, há a queda do homem, há o seu mau uso do livre-arbítrio, porque ele agora tem responsabilidade, ele tem a dívida para acertar. Começam as suas expiações sucessivas. O nosso Platão vai mostrar isso como uma doença, a doença da ignorância. E ele vai ter uma imagem muito interessante, que é a imagem da caverna, o mito da caverna. Como é que é isso? O homem, ele não sabe da verdade, ele não conhece o real. O homem vive em perfeita
ilusão, completamente fechado em si mesmo, ignorante, com essa grande doença da ignorância. Ou como nos fala o Livro dos Espíritos na pergunta 622, desprezamos e esquecemos a lei de Deus que está dentro de nós. E agora precisamos de mentores para nos lembrar dela. Logo, perdemos o foco do bem e somos agora até mais praticantes do mal do que do bem. Daí o planeta de expiação, onde o mal ainda está em maior largueza frente à prática do bem. Ele vai dar esta ideia aqui. Imagina pessoas presas na caverna, amarradas pelo pescoço, que não conseguem ver por causa do muro o que se passa do lado de fora. Estão ali desde a infância, completamente fechadas em si mesmos. Há uma fogueira. Então, tudo que passa do lado de fora, todos os movimentos do lado de fora, vão refletir na parede como um filminho. No fundo, está se vendo as sombras. Então, segundo Platão, a gente vive assim, de ilusão. A gente fica vendo a sombra e não a realidade. Por exemplo, a gente acha mais a realidade do corpo, né, do que a sombra que é o espírito. Quando o espírito, o perispírito, é aquilo que produz o corpo. E as pessoas são tão presas ao corpo ao ponto de sofrerem com a desencarnação, de não quererem desencarnar, de achar que vão, inclusive, para o nada, ou para o algo assim muito vago, né? Comenta muito bem o nosso Platão. Hoje nós temos uma grande caverna que nos prende, a gente fica preso a ela, que é a televisão, né? A informação passa as coisas e a gente acredita no que as pessoas falam, simplesmente sem questionar, sem usar a razão. Ele explica: pessoas presas na caverna, algemadas de pernas e pescoços, com uma fogueira por trás de um muro que não consegue ser visualizada a fogueira, logo passa a ter uma visão limitada em frente na caverna, por trás do muro ser espaço carregando objeto, e a imagem refletida na parede é a realidade para eles, quer dizer, uma verdadeira ilusão, porque são sombras, né? E assim ele está preso desde a infância, vivendo no mundo de ilusão. E evoluir nada mais é do que sairmos desse maiá, desta grande ilusão, desta visão distorcida da vida, em que a gente dá mais valor para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. Paulo de Tarso já nos lembrava: acreditar no invisível e não naquilo que é visível, porque o visível é passageiro. Continua, então, explicando o nosso Platão. Aí devemos estar sempre questionando constantemente na nossa vida: o que é a verdade? O que é o real? O que é o ilusório? Não tem medo de se desiludir. É ótimo quando você se desilude. Por quê? Porque você está deixando de ficar iludido. As pessoas choram, ficam tristes. Ah, a tal pessoa me decepcionou. Que bom, porque agora você está diante da verdade, diante da forma dela agir, e aprendeu diante da vida, né? Não ter julgamento tendencioso, de forma nenhuma. Como nós somos limitados, nós não podemos julgar ninguém. Porque a gente acaba vendo um cisco no olho do outro e não vê uma trave no nosso. Não ter resistência às verdades. O mundo está sempre mudando, o mundo está girando e a gente tem que caminhar, tem que evoluir. Então, aí eu trouxe aqui uma historinha, né, do nosso querido Maurício de Souza, o Piteco, falando sobre essas sombras da vida, fazendo uma reinterpretação da caverna de Platão. Então aqui nós temos o Piteco passando com esse animalzinho na frente da caverna e pessoas lá fora, lá dentro, gritando de alegria, vendo a sombra passar, né? E vibrando com a sombra como se fosse um filminho, né? Bravo, muito bem, essa foi linda, pena que tenha passado tão depressa. Aí o Piteco percebe e fala: tem gente lá dentro, né? Vem outro, agora está vindo outro animal, e eles começam a vibrar e tal. E o Piteco foi olhar quem era que estava lá dentro daquela caverna. E aí ele encontra pessoas vendo as sombras. Esses, na imagem de Platão, que estão presos assim na ilusão. Que forma mais feia! Está se referindo à sombra do Piteco, né? Fica parado o tempo todo, fora, nós queremos movimento e tal. Ei, moço, diz o Piteco, né? Pode me dizer o que vocês estão fazendo?
Que pergunta é essa? Como existisse uma outra coisa a fazer, estamos aqui a contemplar a vida, né? Como se as sombras fossem a vida. Que vida? Só tem aí parede. Você está nos atrapalhando, está estragando o nosso filminho. Lá vem outra imagem. Bravo, lindo. Ora, isso é só uma sombra. Vocês devem adivinhar o dono dela. Admirar o dono dela. Você que está enganado. Nós queremos ver a sombra. Então, Piteco viu que eles estavam assim, completamente fascinados pelo irreal e vai se colocar na frente deles, né? Puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede. Ei, o que é isso? Você não pode fazer isso, não pode atrapalhar o nosso filminho, sai da frente. Tem uma novidade para vocês, diz o Piteco, né? Que querem apreciar, não é a vida? Repare, aqui tem uma verdade, aqui tem o que a vida é, que sou eu. Seu engraçadinho, vamos dar um jeito em você. E passam para agredi-lo. É assim que também fazem com todos os mensageiros que vêm aqui na Terra, né? Um deles foi até para a cruz, porque as pessoas não acreditam, acham que é louco, acham que é uma mentira, preferem viver na ilusão do que na verdade. Calminha, amigos, só estava brincando, volte aqui e tal. Muito bem. Podem ficar sossegados. Já estou indo embora, né? E eles saem, então, desesperados da caverna para perseguir o Piteco. E aí o que eles reparam, né? Um verdadeiro clarão cegando eles, né? Só estavam acostumados no escuro. E isso eles interpretam como um castigo. Não devíamos ter, de forma nenhuma, deixado de contemplar a vida ou de ficar preso à caverna. Ei, então vocês não estão acostumados com a luz? Fala Piteco. Vamos, amigos, abram os olhos devagar e aproveitem para ver tudo o que existe aqui. Então eles começam a abrir os olhos devagarzinho e veem um outro mundo, uma outra realidade. Ei, ele estava falando a verdade. Existe vida aqui fora. E então, muito mais bonita do que lá na caverna. Puxa, obrigado, moço. Aí os mentores agora são agradecidos, né? Se não fosse você, passaríamos a vida somente olhando para as sombras da vida. Allan Kardec vai nos falar na pergunta 622A, né? Que os missionários é que nos despertam para as verdades que nós desprezamos e esquecemos, verdadeiras sombras que admiramos. Nós vamos indo. Temos tanto para fazer, tanto para olhar. Adeus, moço, vamos observar então a vida. E aí, né, tempão, diz Piteco, né, que perderam olhando para aquelas projeções. E ele então segue o seu caminho, né? E aí, de repente, quando ele chega em casa, olha o que ele observa. Ei, o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba. Como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando o fantástico, o show da vida. Em outras palavras, as pessoas agora ficam presas à informação da televisão. O que fala o artista, o que fala a mídia, a gente acredita. E a fé? Se perdeu? A fé raciocinada, como nos recomenda Kardec. Então, ficar atento, pesquisar a si mesmo, olha o método da ironia, constantemente indagar para tirar a verdade de dentro de si. Não ser um joguete na mão dos outros, mas perceber a verdade, antes de tudo, no reino de Deus, que não está lá nem acolá, mas dentro do próprio homem. Essa bela recomendação, então, de Platão, nos faz tirar o foco da irrealidade e nos levar para a realidade. E grande realidade, por exemplo, a do espiritual, né? Como que nós não sabíamos nada da espiritualidade, não sabíamos da vida no plano espiritual. Olha o belo horizonte que André Luiz abriu para nós. Aquilo tudo que era vago, que era sombra, agora é real. E agora mais, inclusive, entendemos que sombra somos nós, sombra é este mundo passageiro, como nos lembra a pergunta 86 do Livro dos Espíritos. Até este nosso mundo material passa. Muita paz,
Fiquem com Deus. Até o próximo programa, quando continuaremos com Sócrates e Platão.